Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor compartilhou ao meu coração. Eu espero poder expressar na íntegra aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Amém? Eu gostaria de ler em Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. 14 e 15. Josué 24, 14 e 15. Glória a Deus, eu vou dar um tempinho aí para os irmãos encontrarem. Vamos à leitura. Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se há deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou a deuses amorreus, em cuja terra porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estava meditando essa palavra e veio muito forte ao meu coração. No capítulo 4 do livro de Josué, Josué chama o povo, traz ao povo uma consciência do que Deus havia feito, né? Desde a saída do Egito até a sua liderança, né? Ele começa a falar sobre o que Deus havia prometido para Abraão, as promessas de Deus para Abraão, a forma como foi se alastrando, foi crescendo os povos pela promessa que Deus havia feito, né? Depois ele já traz a posição de Moisés, quando Moisés já estava tirando o povo do Egito, a forma como Deus feriu o povo do Egito, né, em favor do seu povo, para resgatar o povo da escravidão. E aí Deus ele foi trabalhando de forma tremenda e poderosa. E Josué, ele percebeu, né, já estava assim velho, Josué já tinha 120 anos, já era idoso, né, mas foi um líder guerreiro, um líder forte, determinante, né, que conseguiu cumprir o propósito que era tirar o povo do Egito, né, e chegar até a terra prometida. E chegando na terra prometida, chegando em Canaã, ele foi conquistando terras. Ele foi conquistando, né, juntamente com o povo, conquistando todo aquele território, né, para que o povo de Deus pudesse habitar. E ele foi guerreando com aquele povo. Só que Josué sabia de algo muito, muito forte, que era a inclinação que o povo tinha, a fraqueza daquele povo. Aquele povo que era de Deus, aquele povo que Deus tinha tirado do Egito, Josué sabia da fraqueza, o povo tinha inclinação para a idolatria, o povo tinha inclinação para adorar a deuses. O povo eles se preocupavam em adorar a Deus, aqueles que podiam ver, aquele que era palpável, mesmo vivendo, né, milagres, mesmo vivendo livramentos poderosos que eles viviam, eles ainda assim tinham inclinação terrível para a idolatria. Eles tinham inclinação para a desobediência. E Josué, ele percebendo e conhecendo esse povo, no capítulo 24, ele começa a dizer, alertar o povo, olha, cuidado, vocês precisam olhar para trás e ver o que Deus fez conosco. Deus tirou os vossos pais, a vossa família do Egito, vocês precisam se antenar. Ele sabia que já ia morrer. E aquele povo que ele liderava precisava estar atento para o que Deus estava fazendo. E aqui ele diz assim, no capítulo 15, ele diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. O povo precisava ter essa consciência e conhecer verdadeiramente qual era o Deus que eles serviam. Servir ao Senhor com sinceridade, com verdade. Deixar esses deuses, joga fora. Por quê? Porque esse povo ainda trazia esses deuses. Por um dado momento, Deus fazia livramentos, eles se alegravam, mas daqui a pouco eles continuavam a trazer à tona esses deuses. E aqui Deus me trouxe uma revelação profunda, pastora. Profunda. No capítulo 15 diz assim, se
porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha a quem devais servir. Escolha se você vai servir aos deuses dos seus pais, se você vai servir os deuses dessa terra que vocês habitam hoje, porque aqui Deus me trouxe duas revelações. Uma é, o povo trazia a idolatria, a cultura. O povo ia trazendo aquela cultura de idolatria, né? Que o povo vivia ali no Egito. Eles iam trazendo isso. Só que existia, pela inclinação do povo, existia uma grande probabilidade do povo passar também a viver na idolatria do povo de Canaã. E ele diz aqui, escolha, pois, a quem servais. Se são os deuses dos amorreus, se são os... peraí, só um minutinho. Os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Egito, ou se são os deuses dos amorreus. Ou seja, poderia ser os deuses, né, que eles traziam, aquele pecado hereditário, aquele pecado do passado, mas existia a probabilidade e a possibilidade do povo também se inclinar aos deuses atuais, aos deuses daquela terra. E ele disse, escolha quem vocês devem servir. Vocês precisam decidir. E quando você percebe, eu percebo aqui, Josué ele já tinha, o que mais impacta, a forma como Josué confronta esse povo, Josué já tinha 120 anos, eram 120 anos de guerra. Não são os 120 anos que nós vivemos hoje, que os idosos se descansam, os idosos se aposentam. Não, ele teve dias interruptos de guerra e de batalha. Ele batalhou até o fim. E a coisa mais linda que me impacta quando eu leio aqui é que ele decidiu e disse assim, olha, eu e a minha casa, se vocês quiserem servir, vocês precisam escolher. Porém, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E trazendo para os dias de hoje, Deus fala para mim, falou fortemente quem tem sido, o que é que tem te tirado da posição. O que é que tem tirado o povo de Deus hoje da posição no qual Deus chamou. Talvez a sua posição seja a covardia, talvez o medo, a altivez. São várias coisas que nos tiram da posição. São várias situações que nos tiram. E o que é que tem te tirado da posição hoje? O que tem sido os nossos deuses? Os nossos temores? O que é que tem feito com que você pare? Com que você divida a sua adoração? Deus nos convida a servi-lo. Precisamos nos despojar. Ele diz assim, despoja, joga fora esses deuses. Joga fora, eles não te servem. Eles podem até existir, porque Deus ele não está preocupado com os deuses que existem. Deus está preocupado da forma como nós vamos nos comportar diante deles. Então ele diz, joga fora esses deuses. Joga fora. E Deus hoje nos convida, nos chama a um grande desafio. Quem são os seus deuses? Qual é a situação que te tira da posição ao qual Deus quer? O que é que tem te tirado, te dispersado, para que você não sirva como Josué serviu até o fim? Josué foi velho, mas ele não parou. Ele combateu um bom combate, como disse Paulo. Ele foi até o fim. E o que me deixa mais intrigada é quando ele diz, olha, vocês precisam escolher se vocês vão servir os deuses dos seus pais ou se vocês vão servir esses deuses dessa terra, desse tempo. Nós precisamos decidir, irmãos. Nós precisamos decidir estar na posição ao qual Deus nos chamou. Precisamos, de fato, nos levantar em Deus e adorar com integridade e correr para ter e ter dentro de nós os frutos do Espírito. Tudo aquilo que a gente entende que agrada a Deus, que está na palavra. E Deus falou comigo, pastor, vamos parar de medo. Você está dividindo esse medo, você está dividindo isso comigo. Sou eu que te sustento. Inclina a sua adoração. Deus tem falado muito comigo. É de se levantar e escolher e decidir.
De que forma vamos adorar ao Senhor? Se é de fato a Deus, ou se são sentimentos, mazelas que nos distanciam de Deus, orgulho, soberba. Tantas são as coisas que nos tiram da posição. E quando José disse, escolha, você vai precisar decidir a quem você deve servir. Você precisa decidir. Em cima do muro você não pode ficar. É tempo da gente escolher. Nesse tempo que nós temos vivido, eu tenho ficado assim muito feliz com Deus, porque eu digo, Deus, o Senhor tem se mostrado ao povo, o Senhor tem se revelado, as pessoas precisam se decidir, as pessoas precisam olhar para o Senhor. É como o Senhor falou, o Senhor tem nivelado a sociedade, não existe raça, não existe etnia, não existe situação, classe financeira que é leve, que traga, né, na maior posição, a mais baixa posição na sociedade. Nós estamos todos iguais. Iguais. E da forma que nós precisamos olhar para Deus de forma igualitária. Sabe? Olhar só para o único Deus, olhar só para o único Deus. Estamos iguais, olhando um para o outro de uma forma o qual Deus criou. E o nosso objetivo, o nosso propósito, o propósito de Deus hoje é que a gente se incline, é que a gente decida combater, é que a gente se levante em guerra, em batalha e faça como José fez, já com quase já idoso, com 110 anos aproximadamente, e chegou no final, ele com a fé inabalável, com sua fé íntegra. Deus falou muito ao meu coração, com integridade de espírito, com o mesmo nível de espiritualidade do começo, desde quando ele foi o braço direito de Moisés. Chegou no final, ele disse, vocês escolhem, mas eu vou te apresentar a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolha após vocês. Mas a minha decisão é dizer para vocês, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Foi uma decisão, uma postura. Ele entendeu quem era Deus, o que Deus tinha feito, eram experiências. O povo viveu experiências. Eu olho para trás e digo, Deus, o que eu vivi, onde o Senhor tem me feito, tem me trazido. Olha para trás e olhe e veja o que Deus tem feito. Olha para o seu presente e veja os livramentos que você alcançou. As bênçãos que Deus tem colocado sobre a sua vida são incontáveis. São incontáveis as bênçãos do Senhor. Então, eu quero trazer para vocês nessa manhã é que nós possamos entender o propósito. Não divida a sua adoração. Não divida o seu louvor, que seja única, exclusivamente para o Senhor. Que a minha vida, que a sua vida seja para adorar ao Senhor. Escolha somente ao Senhor. Vamos tentar batalhar para vencer esses deuses, vencer esses desafios, essas coisas que nos tiram da posição e adore ao Senhor. Então, é essa palavra que eu quero trazer para você nessa manhã. Essa palavra estava borbulhando no meu coração, né? Do que Deus tem falado, do que Deus tem ministrado, e Deus tem me convidado a viver um tempo novo. Deus tem me convidado a olhar para Ele. É fácil? Não é. É difícil, porque são muitas coisas às nossas voltas que nos tira da posição. Mas quando nós temos um alvo, o nosso alvo é Cristo. E nós vamos chegar até o final e vamos dizer como o Josué disse. Escolha servir, porque eu já escolhi. Eu escolhi, eu e a minha casa serviríamos ao Senhor. Que assim Deus te abençoe, que o Senhor nos abençoe, né? Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde e nos ajude a permanecer firme nele. Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus. Pode falar. Amém. Olga, esse texto que você leu, e você explanou muito bem aí, expressa uma coisa que eu estava aqui ouvindo você e percebendo. Esse texto, ele revela uma autoridade e uma unidade. Eu e a minha casa. Ele está dizendo, eu não sou só na minha casa. Tem mais pessoas na minha casa.
e todos são da mesma posição que a minha. Então, é uma questão de autoridade, mas também uma questão de unidade. E alguém representando a casa dizendo e a minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe que hoje muitas casas estão divididas em tudo, não é só na questão da fé. Muitas casas estão divididas em política, estão divididas em várias coisas, estão divididas. Né? São pessoas que estão morando juntos, mas são divididas, são separadas dentro de casa. São pessoas que não conseguem uma concordância, uma unidade para um direcionamento, para um posicionamento, entende? Josué está mostrando algo muito importante na casa dele, que é uma questão de unidade. Né? Unidade. Verdade. Autoridade e unidade. E esse é um tempo ótimo para Deus restaurar essa unidade dentro do lar. Né? E essa unidade gerar a verdadeira autoridade de Deus sobre essas casas, e todos vão poder, então, né, se posicionar. Eu tenho certeza que quando terminar essa pandemia, familiares que não são cristãos, que não são evangélicos, que tinham resistência a ir para a igreja, sabe? Mas dentro de casa está assistindo os cultos agora, estão participando por causa do filho, da esposa, do marido, estão participando. Deus está trabalhando, gerando unidade. E logo nós vamos ver esse mover que você ministrou aí sobre essas vidas também, em nome de Jesus, viu?